Imagine uma manhã, você acorda e sente que tudo está sob seu controle, sem pressa, sem ser puxado pelo telefone, sem procrastinar. Mas a realidade é, o alarme toca, você pega o celular por 5 minutos e 30 minutos passam sem que você perceba. Você não falta disciplina, você apenas ainda não controla a forma como começa o seu dia. Neste vídeo, vou compartilhar com você 5 hábitos matinais comprovados pela ciência que ajudam você a retomar o controle da sua vida. Não são truques rápidos, mas sim um sistema simples que você pode começar já amanhã. E basta aplicar corretamente, você vai sentir a mudança muito rápido, não em um ano, mas já na manhã seguinte. Você realmente acorda ou apenas ativa o modo sobrevivência todas as manhãs? Eu costumava pensar que me faltava motivação, mas depois percebi. O problema não está na motivação, e sim no fato de eu ainda não saber como controlar a minha vida desde o primeiro momento do dia. Nosso cérebro ama estabilidade. Quando você acorda no mesmo horário todos os dias, está construindo silenciosamente um tipo de disciplina inconsciente. Você não precisa pensar, não precisa lutar, o corpo e a mente passam a funcionar no ritmo que foi programado. E o mais importante é, não é acordar cedo que traz sucesso, mas sim acordar com consistência. As pessoas que observei não dependem de como se sentem pela manhã. Estejam cansadas ou não, elas acordam no horário certo, e é isso que faz a diferença. Um truque muito simples que eu uso: colocar o despertador longe da cama. Quando você é obrigado a levantar para desligá-lo, já venceu a primeira batalha do dia. Parece algo pequeno, mas muda completamente o seu estado. Há algo interessante. A ciência do ritmo circadiano mostra que, quando o horário de acordar é estável, o desempenho do cérebro aumenta claramente, você se concentra melhor sem precisar se forçar. Amanhã não tente fazer tudo, basta escolher um horário para acordar e mantê-lo, sem negociação. Você abre os olhos ou abre o celular primeiro? Eu costumava pensar que isso era apenas um hábito inofensivo, até perceber que exatamente esse momento estava decidindo se eu teria controle sobre a minha vida ou não. Quando você acabou de acordar, o cérebro está em um estado extremamente sensível, mas em vez de se guiar, você imediatamente se enche de dopamina das redes sociais, mensagens e notificações, e em apenas alguns minutos, a sua atenção já não é mais sua, ela foi tomada pelo mundo externo. Eu já disse a mim mesmo que só iria checar o celular por 5 minutos, e de repente 30 a 60 minutos passaram sem que eu percebesse, em um estado quase inconsciente. A verdade é que, pela manhã, o seu cérebro está em estado teta, como uma folha em branco, extremamente fácil de ser programado. Se você começa com distração, comparação ou pressão, o seu dia inteiro tende a seguir essa mesma inércia. A solução não é complicada. Nos primeiros 30 a 60 minutos, não toque no celular. Em vez disso, comece com ações muito simples. Beba um copo de água, faça alguns minutos de movimento leve e escreva 3 tarefas importantes do dia. Simples, mas isso ajuda você a manter o controle da mente antes de entrar no mundo externo. Amanhã de manhã experimente uma coisa: não toque no celular nos primeiros 30 minutos. Você vai se surpreender com a diferença. Você acha que está cansado ou apenas ainda não ativou o seu corpo? Eu costumava acordar me sentindo pesado, sem energia, e pensava que precisava dormir mais ou tomar mais café. Mas a verdade é, eu não estava sem energia, eu só ainda não sabia como ativá-la para controlar a minha vida. Depois de muitas horas parado, o seu corpo está em estado de baixa energia, batimentos cardíacos lentos, circulação reduzida, cérebro com menos oxigênio, e se você continua imóvel, rolando o celular ou procrastinando, esse estado se prolonga. Mas basta começar a se mover e tudo muda quase imediatamente. Mais oxigênio chega ao cérebro, o sistema nervoso é ativado e você começa a se sentir mais claro, mais alerta. O importante é, você não precisa de um treino perfeito. Eu começo com apenas 5 a 10 minutos simples, algumas flexões, agachamentos ou caminhar pela casa. Sem pressão, sem complicação, apenas começar. E essa pequena ação envia um sinal poderoso ao corpo: o dia começou. Algo interessante é que se movimentar pela manhã ajuda o corpo a aumentar a dopamina de forma natural, um tipo de motivação limpa, sem a queda de energia que acontece quando você depende de cafeína. Amanhã não pense demais. Apenas 5 minutos de movimento, mas faça de verdade. Você está tomando café da manhã ou sabotando a sua própria energia?
Eu costumava pensar que bastava comer qualquer coisa rapidamente, mas com o tempo, percebi que a forma como eu tomava café da manhã afetava diretamente o meu controle sobre a vida. Quando você começa o dia com açúcar, pão branco, cereais, refrigerantes ou café cheio de açúcar, o seu corpo recebe um impulso falso. A glicose no sangue sobe rapidamente, você se sente alerta por um momento, mas logo cai na mesma velocidade, e é aí que você começa a se sentir cansado, perde o foco e fica mais irritado sem nem entender o porquê. Por outro lado, quando você inclui proteína pela manhã, tudo se torna muito mais estável. A proteína ajuda a manter os níveis de glicose equilibrados, permitindo que você se concentre por mais tempo e evitando aquela queda de energia no meio da manhã. Eu fiz uma mudança simples. Em vez de pão doce, passei a comer ovos ou iogurte grego, e a diferença foi clara. Algo interessante é que a proteína também ajuda a reduzir a fome ao longo do dia, especialmente aqueles desejos inconscientes por doces. Você não precisa mudar toda a sua alimentação. Basta adicionar pelo menos uma fonte de proteína no café da manhã, ovos, iogurte ou até um shake de whey simples. Amanhã experimente essa pequena mudança e sinta a diferença. Você está ocupado ou está evitando o que realmente importa? Eu costumava começar o dia checando e-mails, respondendo mensagens, fazendo pequenas tarefas e me sentia muito produtivo, mas no fundo, eu sabia que estava evitando aquilo que realmente importava e era exatamente nesse momento que eu perdia o controle da minha vida. Nosso cérebro é programado para buscar o que é fácil. Tarefas difíceis que exigem alta concentração costumam ser adiadas de forma inconsciente, mas amanhã é justamente o momento em que você tem mais força de vontade e maior energia mental. Se você não usa esse período para o que é importante, você praticamente desperdiça a maior vantagem do seu dia. A diferença é clara. Checar e-mails traz uma sensação de ocupação falsa, enquanto enfrentar tarefas difíceis gera progresso real. Eu comecei a aplicar um princípio simples. Todas as manhãs escolho a tarefa mais difícil e faço primeiro, dedicando 60 a 90 minutos de foco profundo, sem interrupções. Algo que poucas pessoas percebem. A sua força de vontade diminui ao longo do dia. Quanto mais tarde, maior a tendência de procrastinar. Por isso, se você não fizer o que é importante pela manhã, as chances são grandes de não fazer mais. Amanhã, experimente uma coisa. Antes de qualquer outra tarefa, conclua a mais difícil. Uma pequena mudança, mas que transforma completamente a forma como você avança. A esta altura, você pode perceber, isso não são apenas 5 hábitos isolados. É um sistema, uma forma de retomar, aos poucos, o controle da sua vida a partir das menores ações, repetidas todos os dias. Você não precisa de um dia perfeito. Também não precisa esperar até ter motivação. O que você precisa é começar com uma manhã comum, mas intencional. Porque a verdade é muito simples, a sua vida não muda em grandes momentos, mas nas manhãs silenciosas em que você escolhe disciplina em vez de conforto. Amanhã não tente fazer tudo, basta escolher um hábito e fazê-lo de verdade, porque quem controla amanhã é quem está conduzindo a própria vida.